Eu vou entrevistar agora a Thaís. Thaís? Cristina Kiffer. Kiffer. De novo, eu tô pedindo para ela me ajudar a falar o sobrenome. E ela é especialista em saúde no Senac, com uma vasta formação e especialização na área de saúde. E como que a gente transpõe isso para o colaborador, para as empresas, como é que a gente traz isso para melhorar a vida do nosso funcionário, do nosso líder, de toda a empresa, né? Não é, a gente não fala só de liderança, mas sim de todos os colaboradores. Thaís, me conta um pouquinho, você fez uma dinâmica super bacana na sua palestra, né? O que rolou? Realmente foi uma dinâmica bem dinâmica, né? Uma dinâmica bem dinâmica. Muito legal. A gente falou sobre o peso invisível que o RH, na verdade, como profissional como um todo, né? Aqui a gente está no congresso de RH, que tem um público-alvo, né, de RHs, mas a gente está falando de profissionais, que antes de ser profissionais, são pessoas, né? E aí elas carregam pesos invisíveis, às vezes, né? Debaixo do crachá, debaixo do peso do que é a entrega, do resultado, da correria do dia a dia. Então é sobre isso que foi a dinâmica. A gente encheu alguns balões atrás umas frases que a gente se identificava, né, ao ouvir. E aí tem balões que ficaram muito cheios e balões que quase explodiram. Quais frases, por exemplo? Por exemplo, você é o elo dessa empresa, você sempre dá conta, o RH é o coração da empresa, faz mais um treinamento, né? A cultura organizacional é sua. Então, assim, são frases que são repetidas e são faladas, são, na verdade, sobrecarregadas em cima das pessoas, dos profissionais o tempo inteiro, e eles precisam lidar com uma inteligência emocional do além, assim, para manter a postura e resultados, entregas. E esse pessoal fica um pouco sobrecarregado e aí as pessoas acabam levando, né, saindo das empresas da porta para fora, entrar para a porta de dentro da casa. Algum balão explodiu? Explodiu. Tem balão explodiu. Gente, cuidado para explodir, mas aí explodiu. Mas é interessante refletir sobre esse peso mesmo invisível que a gente carrega o tempo inteiro como profissional, né, com o pessoal também, que a gente não consegue desligar. Tem muita gente que fala assim, desliga o pessoal um pouquinho. A gente não tem como desligar, porque saúde, ele não é só ausência de doença. Saúde é um contexto, né, é um significado amplo, holístico. É saúde financeira, é saúde psíquica, é saúde social, é de vínculos. A gente passa muito tempo no trabalho, ele precisa ser mais leve, né? O tempo que a gente gostaria de estar com a nossa família, né? E a gente precisa do trabalho, porque a gente precisa alimentar, a gente precisa construir as nossas coisas. O trabalho também é uma forma da gente se mostrar para o mercado, mostrar para a sociedade aquilo que a gente é útil, o que a gente gostou de estudar, aquilo que a gente pesquisa. Então, deve ser uma forma leve, né? E aí o balão que encheu, né, e ficou ali lotado. No final eu pedi, né, para escrever uma palavra, uma frase que representava você, além desse peso invisível todo que você carrega. E aí as palavras foram ótimas, das pessoas se reconhecerem como criativas, determinadas, resilientes, referência. Então, assim, foi assim algo... Se reencontraram, né, ali se reencontraram no peso que elas carregam invisível. Então, assim, foi muito legal. Saiu leve. Saiu leve. E porque encher muito esse balão realmente é um perigo, né? E aí que essa leveza de tudo que você carrega, né, por fora da frase ali, da palavra que te define, realmente ela se sobrepõe em cima da sua carga emocional, às vezes, e cargas que a gente não precisa ficar carregando e ficar se exaltando mais do que a sua... Você sabe que você falando, me veio alguns insights, né? É uma coisa que eu sinto muito no meu dia a dia. Muitas vezes não é nem só a empresa que te cobra de carregar e dar conta de tudo. É você mesmo que se cobra, né? Sim. Então, às vezes é uma coisa que vem da criação, vem do seu jeito, da sua personalidade, da sua forma de enxergar as suas responsabilidades. E realmente isso é uma questão, porque chega uma hora que isso explode. Seja num burnout, seja em questões no corpo, na sua saúde, erupções na pele, enfim, doenças, uma série de coisas que acontecem por conta disso. E a gente mesmo que se retroalimenta, né? Não é só a empresa
em si, é a gente com todos os papéis que a gente ocupa na sociedade. Eu me lembro que o saudoso Abílio Diniz, que eu já trabalhei com ele no Grupo Pão de Açúcar, né? E ele falava muito isso, que nós temos diversos papéis, diferentes papéis na sociedade. Nosso papel como funcionário, nosso papel como filho, nosso papel como mãe, nosso papel como amigo, nosso papel como cidadão. Então, como que a gente consegue estar nesses papéis de forma saudável, né? Porque você também não pode abandonar nenhum deles, são todos eles importantes. Obviamente, um vai acabar recebendo mais foco do que o outro, porque a gente não consegue estar no mesmo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas que é um desafio controlar esses papéis e como é que a gente viabiliza isso, né, no dia a dia. Então, acho que é muito isso que você trata, né? Sim. É muito difícil ser você, não é? É muito difícil ser eu também. É difícil, um paradoxo, né? É um paradoxo, mas a gente tem que escolher os nossos difíceis. É difícil, por exemplo, ser solteira, é difícil ser casado. Sempre vai ser difícil. E a gente tem que escolher os nossos difíceis, né? E é sobre isso, é sobre não deixar nenhuma parte também sem a sua entrega, mas também pensar no que tipo de entrega a gente está fazendo e como a gente está cuidando de trás. É sempre muito bom a gente refletir sobre a gente não ser suporte, porque quando a gente fala dessa palavra e denomina ser suporte, a gente descarrega tudo e não cuida. A gente não é suporte, a gente é estrutura. Então, quando a gente pensa que é estrutura, quando você fala que é uma estrutura, a estrutura precisa de manutenção, a estrutura precisa de ser pensada, ela precisa ser repaginada, ela precisa ser pintada. Então, eu gosto que as pessoas me veem como estrutura de algo e não como suporte. Legal. Porque eu preciso de cuidado também, né? Quem cuida precisa de cuidar também. Então, é isso. A gente trazer novos conceitos, ressignificar a nossa posição na sociedade, no que a gente tem e cada função que a gente desempenha, ela é importante. Ela traz o melhor da gente. Parece que se você desprende uma delas, você fica incompleto, não né? Fica incompleto, né? Sem a gente ser o profissional, a gente fica incompleto. Tem o pessoal fica incompleto. Então, assim, olhar e não se auto-sabotar, porque como você falou, essa cobrança às vezes parte mais, às vezes, da gente. Às vezes não é só o gestor que está ali cobrando, mas a gente está cobrando o resultado que ele nem esperava, né? Ele está ali querendo que a gente entrega, mas a gente também se respeitar mais. Se respeitar. Né? Saber os nossos limites, entregar o nosso melhor dentro dos nossos limites. Exatamente. Né? Porque se a gente extrapola, pode ser que o jogo vire e aí a gente tenha uma consequência que a gente não gostaria, né? Eu provoquei ali na minha palestra uma coisa que, assim, eu não gosto muito de matemática, tá, gente? Por mais que eu seja técnico antes de ser especialista de saúde, sério? Eu não gostava muito de matemática. E aí eu perguntei para uma pessoa lá da plateia, perguntei que eu replico a pergunta a você. Quanto que é 10 vezes 0? 10 mil vezes 0? Zero. Então não adianta você fazer 10 mil, tá no auge do dia, fazer 10 milhões e a outra parte da equipe ou um outro seu parceiro fazer 0, porque o resultado vai continuar sendo nulo. Isso não é sobre matemática, isso é sobre engajamento, é sobre trabalhar em equipe, é fazer o outro do seu lado também fazer, mesmo que seja uma pequena parte, porque nem todo mundo está dando 100% todos os dias. E não é sobre isso, é sobre dar o seu... talvez seu mínimo, que é o seu máximo naquele dia, mas que o resultado em conjunto não seja nulo, não seja 0. Você sabe que tem uma reflexão que eu gosto muito de fazer, que a gente fala muito do equilíbrio, mas eu acho que as pessoas não necessariamente entendem exatamente qual é o equilíbrio ideal. Porque se você pega e equilibra tudo igual, você fica meio morno, né? Sim. E aí você não se destaca em nada. Então eu gosto muito de pensar que a gente tem que encontrar o equilíbrio proporcional. E aí essa proporção vai das fases que você vive e dos objetivos que você tem. Isso. Então, por exemplo, em determinada fase da minha vida, eu vou, dentro do equilíbrio, colocar um percentual maior no trabalho, um percentual melhor em uma outra coisa, sei lá, minha vida social, eu vou sacrificar. Então, eu vou deixar a família e trabalho com percentual mais alto.
vou sacrificar um pouco vida social e alguma outra coisa para poder ganhar intensidade no que eu quero naquele momento, dentro do meu limite. Passou esse período, conquistei aqueles objetivos? Não, aí eu vou diminuir um pouco minha proporção do trabalho, vou aumentar a família, amigos, né? Eu acho que família sempre vai ser uma prioridade, né? Pra gente ter essa saúde completa, mas eu acho que esse equilíbrio acontece em diferentes níveis de intensidade, diferentes fases da nossa vida, porque se a gente iguala tudo o tempo todo, a gente vira morno e não se destaca nada, né? E não dá pra pegar o outro como referência, porque essa é a sua fase. Esse é o seu momento. Então, dentro desse momento que você estipulou algum objetivo, que a gente precisa trabalhar com objetivos e metas para a gente poder ficar em constante, né, movimento, que é como você falou, a estabilização, assim como um eletrocardiograma, né, a gente vê altos e baixos. E é isso, a vida é isso, porque se estabilizar, a gente morre. Então, assim, às vezes, dentro daquele momento que você estipulou um objetivo que é o seu momento e não comparado com nenhum outro momento de ninguém, você vai fazer essas pequenas ponderações do que você vai gastar mais energia nesse momento e depois ir modificando com o tempo, né? Conforme você vai atingindo o objetivo. E é isso. Isso é inteligência emocional, que todo mundo fala que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Parece subjetivo, mas não é, né? Mas não é. É algo que você precisa olhar e praticar. E é todo dia isso. E nem todo dia é assim como eu falei, nem 100%. Todo dia você consegue. Então veja ali aonde você vai colocar a sua energia e se aquilo vai te trazer um retorno para aquele dia. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez a gente consegue administrar. Agora você falou um pouquinho a palavra meta, né? Isso. Qual a importância que você vê aí, por exemplo, nessas metas que a gente faz na virada do ano? Tem alguma técnica que você sugere que a gente use? Como é que a gente traz intencionalidade aí para nossas atitudes do dia a dia aí, para a gente não se perder no redemoinho? Eu acho que não tem que esperar, por exemplo, a sexta-feira para ser feliz. Não precisa esperar o final do ano para a gente repensar tudo que foi feito. Eu acho que todo dia é uma nova oportunidade. O ano tá tão longe, né? Eu quero melhorar amanhã, sabe? Eu não quero melhorar. Todo dia você tem a oportunidade de começar de novo. Você tem 24 horas para pensar em novos planos e novas estratégias. O alfabeto, ele tem 25 letras, né? Então, assim, você não precisa ter só o plano A e o B. Você pode ter o C e o D e tá tudo bem. E tá tudo bem cair também, levantar, né? Faz parte. Tudo certo. Você ganha casca, ganha maturidade. Eu acho até importante, no final do ano, a gente repensar, fazer aquelas reflexões, mas eu acho que deixar também um tempo muito longo para fazer esse tipo de reflexão e essa autorreflexão, na verdade, né? Eu acho que é meio perigoso. Eu acho que essas reflexões deveriam ser ponderadas, né, a todo momento para que você consiga não se frustrar. E aí, se você não tiver uma frustração ao longo prazo, você não auto-sabota. Então, você tem momentos para recalcular a rota a todo momento. Mas formalmente, assim, eu parar e revisitar minhas metas, você acha o quê? De 3 em 3 meses? Eu acredito que seja um período bom para você entender, porque assim, meta e objetivo, ele determina um tempo para você alcançar, né? Você determinou um tempo, você precisa recalcular e repensar, porque toda ação gera uma reação e gera uma consequência e tem que gerar uma reavaliação. Porque você não pode fazer ações... PDCA, né? Exatamente, o famoso PDCA. PDCA aplicado na vida. Em tudo. Eu acho que é isso. Você precisa estabelecer aquela meta. Eu acho que metas de 3 meses alcançam objetivos e se não alcançar, você tem como recalcular e replanejar. E isso é sobre também saúde, né? Porque você pensa nisso, de recalcular a sua saúde, porque quando você faz um check-up, você pensa nesse tempo que você vai ter. Ou seja, eu tô bem. Ou deu algum problema aqui que eu preciso repensar as minhas atitudes. Eu preciso dar um pouco de valor na alimentação, no exercício físico, para eu voltar a produzir o que eu tinha. A energia que eu tinha antes, por exemplo, né? E aí isso tudo é tratando. Assim, mas um ano eu acho que é muito. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas, às vezes... Não sei se elas simplificam o processo ou negligenciam essas outras etapas. Mas as pessoas fazem uma meta. Quero atingir tal objetivo. Ponto. E começa o ano, sei lá, né? Mas e aí? O que você tem que fazer para alcançar esses objetivos? Exatamente. Então, na verdade, não só você tem que fazer a meta, como você tem que dali listar quais são as atividades que você precisa fazer
atitudes, comportamentos, etc., para alcançar aquele objetivo. E você tem que trazer isso para sua agenda. Porque nessa correria que a gente vive, com tantos problemas urgentes, se você não para e coloca isso de forma sistematizada na sua agenda, você também não vai fazer. Aí vai chegar ao final do período, você vai falar, não atingi, mas por que não atingi? Porque você precisa todos os dias fazer alguma coisa em prol daquilo, constância, persistência, para poder chegar naquele objetivo no final, né? Igual, por exemplo, saúde. Eu não vou acordar, fazer assim e falar, hoje eu vou na academia, tô com saúde. Não. É para você obter um resultado, você ter disciplina, constância, manter aquilo, aquela responsabilidade para lá, daqui a X período, você alcançar aquele objetivo da saúde. Eu brinco que nesses relógios de Apple Watch, Garmin, ele fala da sua idade, né? Ah, você atingiu sua idade, nem sei o nome que ele dá, biológica, fisiológica, enfim, do exercício, né? E eu faço exercício todos os dias. E aí, sei lá, semana retrasada, ele falou, parabéns, você atingiu sua idade de 38 anos. Eu falei, ué, mas eu tenho 38 anos. Tudo isso que eu fiz só agora que eu atingi a minha idade compatível, né? De exercício físico compatível com a minha idade de nascimento, né? Biológica. A gente imagina quem não faz, né? Sim. Então, assim, é uma loucura. É porque a gente vive uma época muito do imediato. Eu não tenho paciência para esperar aquilo acontecer que eu planejei. Exatamente. Eu tenho que planejar agora, eu quero o objetivo de agora, mas eu esqueço do processo que aquilo pode... Tem um processo para que aquilo seja concretizado. E isso é muito sobre o que você está falando. E principalmente na saúde, a gente tem que ter um planejamento. Por exemplo, o colesterol, ele não vai ser modificado por um dia de alimentação ou de planejamento alimentar, de reeducação alimentar, e nem um dia de exercício. É uma constância. Então, não adianta uma semana chutar o balde depois também, né? Então, é sobre isso. É sobre o planejamento, é sobre não pensar que as coisas vão ser tão rápidas assim e saber esperar, porque tudo é um processo, né? É a lei do plantio e da colheita, exato, né? E aí o plantio, né, como você falou, né, demora, tem um processo, tem que regar a semente para poder você ter uma colheita, né, no tempo certo e boa. Você esbarra muito com essa questão no seu trabalho, seus atendimentos, das pessoas quererem o resultado, mas não quererem o processo? Sim, muito, né? A gente vive no mundo onde as nossas metas e resultados têm que ser tudo para ontem. E-mail a gente tem que ler tudo para ontem. Planilha tem que fazer tudo para ontem. Até o celular ali. Até o celular, eu tenho que chegar até o final do dia e ler todo o meu WhatsApp, eu tenho que responder todo o meu grupo. E aí, né, se demanda tempo nisso, você não consegue tirar o tempo para você fazer o exercício. Então, assim, você depara o tempo inteiro com as pessoas no imediato, sem respeitar processos. E, gente, o processo, ele é um caminho de muita sabedoria, de muito aprendizado. É no processo, às vezes, que você revê toda aquela rota que talvez você achou que seria legal e não vai ser. E aí você pode recalcular. Então, assim, o processo, ele deslumbra, né? Eu falo que ele é um mestre da sabedoria, porque ele te dá ensinamentos, às vezes, que você nem imagina, que é respeitando o processo que você sabe, se respeita seu espaço, seu limite, você respeita seu corpo, respeita até onde você pode buscar coisas novas. Então ele traz tantas coisas que eu acho que assim, eu sou admiradora do processo. Passou muito tempo eu não sendo admiradora, mas eu cheguei a um ponto de ser agora admiradora do meu processo. Então assim, vai demorar, mas a Thaís, por exemplo, de hoje, ela está muito feliz com a Thaís de 10 anos atrás, que calculou ela ser agora e ela está sendo muito melhor. Então, é isso. É sobre respeitar o processo. E você nota uma diferença entre as gerações com relação a isso do plantio e da colheita? Por exemplo, você acha que agora a geração Z tem mais dificuldade que os milênios de plantar para colher, de esperar, regar e etc, do que as gerações anteriores, ou é muito especial para a pessoa mesmo? Eu acho que tem talvez uma interferência muito da tecnologia ou da revolução de tecnologia de uma forma negativa, porque a gente tinha que levantar
para poder ligar o rádio, ligar a televisão. Hoje você faz no controle remoto, você tem tudo pelo celular, você tem as informações em minutos, em segundos. E você quer esse imediatismo em tudo, né? Por exemplo, você não te dá um tempo para você pensar sobre o assunto. Não, deixa eu perguntar aqui a IA ou o Google, o doutor do Google, que ele já vai me falar. Então, talvez esses processos sejam um pouco atropelados. Né? Talvez seja um pouco da geração, mas talvez seja de repensar mesmo e trazer a tecnologia ou as coisas que vêm surgindo para o bem mesmo. Para não te deixar de humanizar nunca, porque a gente não pode virar um robô. Essas coisas não foram feitas, né? Não estão sendo criadas para trazer uma robotização. Pelo contrário, a gente tem que resgatar a humanização o tempo inteiro. E a humanização faz parte de respeitar esses processos. De pensar, de desenvolver, de ter uma parte, você pode pegar ideias, mas sempre tem que sair de você, não somente da tecnologia. Então, assim, pode ser um choque de gerações, mas eu acho que a gente precisa pensar e ter as ações mediante aquilo que vem para o bem mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que a geração Z é mais imediatista com relação a plantio e colheita, ela também é mais preocupada com saúde, né? Então, é uma geração que bebe menos, que pratica mais meditação, yoga, etc. Então, no final, talvez uma coisa balanceie a outra. O equilíbrio, exatamente. Mas Vamos ver. Eles têm mais energia, né? Você vê que eles têm... Eles têm mais energia de fazer acontecer. Eles não têm muito tempo para perder. E isso é ótimo, né? Porque eles fazem, não tenho muito tempo para perder. Mas se permitir errar também é legal, né? Sim. Também para não se cobrar e aí não virar um problema. Eu tava conversando com a Roberta Cato mais cedo, a gente falou um pouquinho de geração Z, né? E ela falou uma coisa interessante. Ela falou, eu acho que vai ter um ajuste no processo. Não é só criticar a geração Z, pelo contrário, tem muitas coisas boas. E as coisas falhas, eles vão acabar aprendendo no cai e levanta, sabe? Então, eles vão perceber que eles vão ter que ralar um pouco mais para poder conseguir adquirir alguma coisa, fazer uma viagem, para poder conquistar aquele sonho. Vão ver que só trabalhando menos, só fazendo menos não vai ser suficiente. Então, esses ajustes vão naturalmente acontecer conforme eles forem percebendo essas necessidades. E isso vai ser com o tempo. Isso Mas eu acho interessante essa visão, né? Que a gente só bate neles, mas não olha também as coisas boas, e talvez isso aconteça como é natural da vida mesmo, da sociedade, esse ajuste, só de uma outra forma que a gente não está ainda prevendo como vai acontecer, mas que vai acontecer. Legal. E pra gente encerrar, que o Renato já nos avisou aqui que o tempo tá acabando, me conta um pouquinho do que você faz no Senac, qual é o seu trabalho no dia a dia? Tá, eu sou especialista de educação profissional no eixo prioritário do Senac, que é a saúde. Né? Eu desenvolvo cursos na área da saúde, desenvolvo produtos para que atenda a demanda e as tendências do mercado de trabalho. A gente tem uma escuta ativa o tempo inteiro para sempre estar atenados e sempre conseguir entregar algo que está na necessidade. Né? A gente tem sempre... A área da saúde, eu falo que quem escolheu está o tempo inteiro se atualizando, porque é isso. E aí, a qualidade profissional, então, assim, a gente é uma instituição formadora, né? Então, a gente desenvolve produtos ou cursos, né, que seja para formar uma mão de obra extremamente qualificada para atender essas tendências do mercado, essa demanda do mercado que é crescente, que é exponencial, que ela é fora da curva, inclusive, que requer sempre a gente pensar em coisas inovadoras, né? Trazendo o que tem de melhor, ou de mais inovador, que inovador também não é só trazer coisas novas, mas talvez ver o processo que já ocorre e talvez modificar e ajustar fora da caixa e pensar fora da caixa. Então, esse é o meu trabalho. Além disso, né, eu sou enfermeira e nutricionista, então eu promovo a saúde, porque a gente não previne saúde, tá? A gente promove saúde e previne doenças. Legal. É isso que o profissional de saúde faz. Então, a gente promove saúde, eu promovo saúde, né? Um tempo inteiro, assim, tanto para pacientes individuais
E é isso. Para quem ficou mais curioso, saber, né, ficar, né, pode acessar o meu LinkedIn. O meu LinkedIn lá tem uma troca, né? Quem quiser participar desse momento, né, discutir ideias inovadoras, educacionais. Legal. Né, No Instagram também a gente te acha? Acho, doutora Thaís Cristina K. E no LinkedIn é Thaís Cristina Kiefer. Só para vocês digitarem que vocês vão saber lá e me procurar. E a gente trocar uma ideia sobre educação e saúde, que é o ramo que eu mais gosto. Tá super em alta. Obrigada, Thaís. Eu achei esse trabalho do Senac incrível. Quantas vidas, quantos profissionais, quantas pessoas são impactadas com esse trabalho, né? Então, acho muito legal. E a gente tem uma sinergia, né? Porque nós também somos da área de educação. Então, eu estou aqui hoje representando a FAESA e a NBS, né? Eu sou mestre em administração, sou empreendedora, consultora e sou mentora também no curso que a gente está oferecendo. Então, a gente tem um MBA hoje que se chama Gestão na Prática, em parceria entre a NBS e a FAESA. E é um MBA que vem trazer ferramentas práticas aplicáveis nas aulas, né? A gente tem profissionais de renome de mercado, como, por exemplo, o Rogério Salume, fundador da Wine, é um dos nossos mentores. A Mônica Porto, a contadora mais influente do Brasil, uma das nossas mentoras. Thiago Bassetti, que é o nosso CEO da NBS, também dá aula de finanças no MBA. E uma lista enorme de professores, que a gente vai estar deixando aqui o link para vocês acessarem. E esse curso é para empreendedores, líderes ou pessoas que querem algum cargo de liderança. A gente tem, inclusive, empresas que mandam seus times, né, seus líderes, para poder treinar, que a gente sabe o quão importante é estar desenvolvendo sempre pessoas. E é diferente de tudo que vocês já viram, é prático, é intenso e nossos alunos realmente saem transformados. Então, fica um convite para você conhecer mais e para você que está assistindo também, clicar aqui e conhecer um pouco mais sobre o curso. É uma integração de conhecimentos. Eu acho que as casas são integradoras, são formadoras, são transformadoras através da educação. E assim, eu acho que encaixa tudo isso, né? A educação é o presente, é o futuro, é tudo, né? Eu acho que buscar a educação é essencial hoje. E cursos assim como o MBA, né? Eu fiz MBA em Gestão em Saúde, me transformou totalmente. Então, é muito bacana a gente, né, ter oportunidades e ter vários meios de acessar a educação que é transformadora. Legal. Vou deixar um mimo com você, que é reconhecendo aí o tempo que você se dedicou pra gente, o trabalho que você faz desenvolvendo pessoas e líderes nessa nova linhagem, que é um dos nossos propósitos da NBS, junto com a FAESA. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Valeu.